Olá, crianças! Sou eu, novamente, Luciana, e hoje eu vou contar uma história muito importante da Bíblia para vocês, que seria o pequeno exército de Gideão. Vamos ver? Bom, Gideão viveu numa época em que o povo de Israel, eles se afastaram de Deus. Eles começaram a adorar outros deuses e fazer outras coisas erradas. E lógico que eles acabaram sofrendo as consequências, porque quando você desagrada a Deus, Deus também deixa você sofrer as consequências sozinhos, né? Deus é justo. Aí, lógico que os inimigos aproveitaram. Então, entre outras consequências, viver em caverna. Olha só, aqui ó, é uma caverna no qual o povo israelita teve que se esconder dos amonitas, dos midianitas, né, que seriam os povos inimigos e outros mais. Por quê? Porque lógico que esses povos atacavam, né, os israelitas. Os israelitas estavam sem defesa praticamente. Os israelitas faziam colheita, eles iam lá, destruíam toda a colheita, um horror, né? O que aconteceu? Esse homem aqui, ó, o Gideão, tá aqui, ó, você pode ver que ele tá num lugar secreto que os midianitas não conheciam. E ele tava, então, tentando, né, malhar o trigo e tal, para ver se ele conseguia fazer uma farinha, depois ter algum alimento. Quando apareceu um anjo do Senhor, e o anjo do Senhor veio com uma mensagem para Gideão. Qual era a mensagem? A mensagem é que Deus queria que Gideão destruísse a estátua de Deus falso, né, que não só os inimigos, né, adoravam, mas até o povo israelita estava adorando, e Deus pediu para ele destruir. E ele, com medo, porque ele tinha medo, né, ele é humano, né, mas ele destruiu, ele fez o que Deus ordenou. Aí, lógico, né, que a briga, né, a guerra entre o povo israelita e os outros povos ficou mais feia ainda, né. Aí Deus também disse que era para Gideão liderar um exército contra os midianitas. Mas ele estava com medo. Ele falou assim, eu estou com medo. Ele falou assim, Deus, me manda um sinal de que o Senhor vai estar junto comigo, para eu ter certeza. Então o que ele falou? Ele falou o seguinte, ele disse que ia deixar um pouco de lã no chão. Olha só, que a gente tem um pouco de lã no chão. E o que aconteceu? Ele disse, se de manhã o orvalho tiver molhado somente a lã e o chão estiver seco, então eu vou ter certeza que o Senhor estará comigo. O que aconteceu? Foi o que aconteceu. Olha só, de manhã, ó, dava para torcer de tão molhada que estava encharcada de orvalho, né? Então, era para ele ter a certeza, porque Deus tinha mandado o sinal. Mas ele continuou duvidando, você acredita? Ele continuou duvidando, pediu mais um sinal. Ele falou assim, não, agora eu quero que a lã esteja seca e o chão esteja molhado ao redor. E foi o que aconteceu. No dia de manhã, a lã estava seca e o chão ao redor molhado. Quer dizer, daí ele teve a certeza que Deus ia estar com ele, ia estar acompanhando ele nessa luta, que ia ser uma luta difícil. O que ele fez? Ele reuniu um exército com 32 mil homens. Mas Deus, gente, Deus falou, não, 32 é muito. Ele falou assim, você vai com 300. Olha a diferença de 32 mil para 300 homens, né? Porque Deus falou assim, não, eu não quero que vocês pensem que vocês venceram a guerra só por causa do seu exército. Deus falou, não, vocês têm que saberem que vocês vão ganhar a guerra através de mim, tá? E foi o que aconteceu. Mas Gideão ainda estava com medo. Deus percebeu que ele estava com medo. O que Deus fez? Olha só, Deus fez com que o Gideão ouvisse dois soldados midianitas, né, conversando sobre um sonho. Um dos soldados falou que ele sonhou que tinha um pão que rolou sobre a barraca e destruiu um pão. Olha só que sonho louco. Então aqui o pão rolou e destruiu a barraca, fez o maior barulhão. Aí o Gideão falou assim, esse é um sinal de Deus, de que nós vamos ganhar a guerra, né? Então, o que ele fez? O Gideão, ele interpretou o sonho do soldado, né? E ele ficou seguro de que Deus lhe daria a vitória. Então, ele planejou um ataque noturno. O que ele fez? Ele deu para cada soldado, olha só,
ele deu um jarro, uma tocha, né, com fogo, né, e uma trombeta, certo? E eles colocaram o plano em ação. Então, ó, de noite, ó, o que ele fez? Ele deu o sinal, eles cercaram todo, né, o acampamento dos midianitas e tal. Eles acenderam a tocha, então onde eles olhavam era a tocha para tudo quanto é lado, porque tinha 300 soldados, mas ele espalhou de uma maneira que parece que tinha mais, né? Aí, o que aconteceu? Eles tocaram as trombetas e quebraram os jarros. Então, os midianitas ficaram assustados e fugiram porque fez um maior barulhão. O midianita lembrou daquele sonho que ele teve, né? Ele falou, meu Deus, nós vamos morrer tudo. Eles fugiram com medo, né? Então nem teve a guerra, né? Então, o que aconteceu? Todos ficaram muito agradecidos a Gideão, que ele tinha conseguido, né, a vitória, mas ele disse, não, nós conseguimos a vitória através de Deus. E eles queriam que o Gideão fosse o governador. Aqui, ó, estão tentando dar a coroa para o Gideão está falando, não, eu não quero a coroa. Ele falou assim, eu não vou governar sobre vocês. Quem governa sobre nós, quem tem direito de governar sobre nós é Deus, porque se nós conseguimos a vitória, foi através de Deus, certo? E o que a gente aprende com essa história? Na verdade, nós aprendemos muita coisa com essa história, mas eu vou destacar 3. Só que eu não vou contar sozinha, tá? Pera aí, aguarda que tem uma surpresinha para me ajudar a contar as maiores lições sobre essa história para você. Espera um pouquinho. A few moments later. Olha quem está aqui comigo para ensinar as lições preciosas que nós aprendemos com essa história de Gideão, a minha mãe, Dona Braulha, né, mãe? Oi, crianças, como que vocês estão? Tudo bem? Graças a Deus. Então, qual seria a primeira lição? A primeira lição seria que a gente deve ter confiança e acreditar naquilo que Deus nos fala. Deus fala na sua palavra que Ele vai sempre estar conosco. E foi isso que Ele fez. Gideão custou acreditar, mas ele acreditou. E assim Deus cumpriu a promessa para Gideão e ele foi salvo. Ganhou a batalha e foi salvo por Deus. Olha só, uma outra lição seria o exército de Gideão. Imagina, ele quis se garantir através de um exército enorme, né? Mas Deus falou, não, seu exército vai ser pequeno, né? De 32 mil homens para 300. O que a gente vê com isso? Não importa o tamanho do nosso exército. Se Deus vai estar do nosso lado, a gente pode sim ir com um exército pequenininho. A gente vai conseguir, né? Então, e olha só, mesmo ele duvidando, Deus continuou cuidando dele. Deus não desistiu dele. Ele duvidou uma vez, duvidou 2 vezes, e Deus lá insistindo para ensinar ele, né, que realmente ele podia confiar, não é isso? E o último, ser humilde, né, mãe? Quer dizer, não se vangloriar, não foi? O que aconteceu? Ele não se vangloriou, não foi? Quando ele recebeu depois o convite para governar. Por que ele não quis governar mesmo, mãe? Porque porque o governo era de Deus, era Deus que tinha que governar sobre o povo. Isso, quer dizer, ele deu toda a vitória a Deus, né? Ele não quis a glória só para ele. Então, ser humilde. Então, essas 3 lições que nós aprendemos, né? Aprender a confiar em Deus, esperar o seu tempo, como a Dona Braulha disse, como a minha mãe disse, né? Não importa o tamanho, né, do problema, não importa se o nosso exército é pequeno, né, que a gente tem que confiar em Deus, porque Deus não vai desistir da gente, e ser humilde e lembrar que a glória é sempre de Deus, certo? Tchau, um beijão pra vocês, até a próxima oportunidade, né, mãe? Fala tchau pra ele. Tchau pra vocês, Deus que abençoe, até a próxima vez. Isso, tchau. Tchau.